Lécio Divino, que é o método da leitura orante da palavra. Então, a gente segue esse método aqui. Obrigada, Lucas. O material que eu recebi aqui. Então, esse método, se vocês olham bem aqui onde eu estou mostrando, como é que ele é? Em que consiste? A leitura de um texto bíblico, depois a meditação, bem aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, realçar. Pronto. Leitura, meditação, oração, contemplação e ação. E nós vamos fazer isso aqui com esse texto bíblico aqui. Deixa eu ver. Esse aqui, que é Lucas, capítulo 10, versículo de 30 a 37, tá bom? Então, a gente vai começar. Eu vou guiando vocês, né? Aqui vocês precisariam de uma Bíblia. Quem tiver uma Bíblia aí perto, pode pegar. Quem não tem, eu vou fazer a leitura do texto bíblico, certo? Então, quem tem, pode pegar a sua Bíblia. E quem não tem, não se preocupe, eu vou fazer a leitura, tá certo? Do texto. Então, nós vamos começar assim. Primeiro, a gente vai invocar o Espírito Santo, certo? Então, eu vou rezar essa oração aqui com vocês e vou colocar uma música, porque agora nós vamos pedir ao Espírito Santo que ele possa nos iluminar, nos ajudar nesse momento a entrar em oração. Nós vamos pedir ao Espírito Santo que ele possa vir sobre nós, tá certo? Porque sem a presença do Espírito Santo, que é o próprio Deus, nós não podemos rezar, nós não podemos compreender as Escrituras, porque a Bíblia não é como outro livro que a gente só estuda. Não, a Bíblia a gente reza, certo? Então, nós não podemos sozinhos. O apóstolo São Paulo, ele diz assim, que ninguém é capaz de rezar se não for pela inspiração do Espírito Santo, que nós não sabemos como rezar. Quem reza em nós é o Espírito Santo. Então, eu convido vocês agora a invocarmos o Espírito Santo através da sua oração. E depois eu vou colocar uma música que vai nos ajudar nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração ao Espírito Santo, do Cardeal Mercier. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer para melhor glorificar o vosso nome, para obter o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Agora eu vou colocar a música aqui ao Espírito Santo, para que nós possamos, através do seu auxílio, sentir a presença de Deus. Vocês estão vendo aqui um céu azul? Alguém está vendo aí? Deixa eu ver. Sim. Vocês conseguem ver? Sim? Estamos vendo. Pronto, ótimo. Então, vou colocar aqui. É uma música ao Espírito Santo, tá bom? Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me
teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda graça. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Espírito Santo, iluminai-nos. Agora eu gostaria que vocês prestassem muita atenção em um texto bíblico que eu vou colocar aqui. Ele não tem áudio, tá bom? Prestem muita atenção nas imagens que vocês vão ver. E depois a gente vai conversar um pouco sobre elas.
Todos conseguiram ver as imagens? Pequeno vídeo. Muito bem, Júlia. Então, ótimo. Vocês já ouviram falar dessa passagem? É uma das mais conhecidas, que se chama a passagem do bom samaritano. Do bom samaritano. Só para, antes de eu fazer a leitura do texto, eu só gostaria de explicar uma coisa. Aqui aparece, né, aparece alguns personagens. Quem são os personagens que aparecem nesse texto? Esses personagens têm um significado, né? Primeiro a gente vê o homem que descia e foi assaltado por bandidos. Depois, muito bem, William. Boa lembrança. Então, esse homem, né, ele vai fazendo a sua viagem. Isso, Emi, são pessoas religiosas da época. Aqueles que passam, né, depois do que aconteceu, né, do assalto, passam dois homens. O primeiro, quem era esse homem que passa primeiro? Diz que foram dois, né? Primeiro era o levita e depois o sacerdote. Só para vocês entenderem, essas pessoas, elas trabalhavam no templo de Jerusalém. Eram pessoas religiosas, bem lembrado aqui pela Emily, pessoas religiosas que passam depois. Aparece um outro personagem, que é o samaritano. Para quem não sabe, os samaritanos, antigamente, muito antigamente mesmo, eles eram do mesmo povo dos judeus. Mas o que aconteceu? Teve uma separação entre os judeus e os que ficaram, né, em outro país, que era na Samaria, ficaram sendo chamados de samaritanos. Eles tinham uma rixa, podemos dizer assim, muito grande, né, entre os judeus e samaritanos. Eles nem falavam, os judeus não podiam falar com os samaritanos. Tem até aquele outro caso, né, da samaritana, no capítulo 4 de São João, que ela está falando com Jesus. Jesus fala com ela. E ela diz: Mas você é judeu, você não deveria estar falando comigo. Então tinha um problema muito grande, antigo, entre os judeus e os samaritanos. Os judeus, eles rejeitavam os samaritanos, porque eles tinham se misturado com outros povos. Eles estavam utilizando costumes estrangeiros, pagãos. E por isso os judeus, eles odiavam os samaritanos. E olha o que acontece. Eu vou fazer agora a leitura aqui para a gente ter em mente exatamente, Emily, aquela do poço de Jacó, né? Lá no capítulo 4, quem quiser depois ver, em João, né? Evangelho segundo São João, capítulo 4 vai contar. É belíssima a história da samaritana. Então, olha só, eu vou agora para o texto. Vou fazer a leitura do texto bem aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui, pronto, a tela. A gente está aqui, bem aqui no texto, nesse texto aqui. Lucas, capítulo 10, versículo 30 a 37. Quem tiver a Bíblia aí pode acompanhar. Então, diz aqui: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos de assaltantes, que lhe tiraram a roupa, o espancaram e foram embora, deixando-o quase morto. Por coincidência, um sacerdote descia por esse caminho. Ele o viu e passou pelo outro lado. Do mesmo modo, um levita que chegou a esse lugar viu e passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano que estava viajando chegou junto dele, viu e se encheu de compaixão.
Aproximou-se dele e tratou suas feridas, derramando nelas óleo e vinho. Então, colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata, deu-as ao dono da pensão e disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei o que você tiver gasto a mais. Qual dos três, na sua opinião, foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que o tratou com misericórdia. E Jesus lhe disse: Vá e faça você também a mesma coisa. Então, essa história aqui, Jesus ele estava contando para um homem especialista da lei que queria pô-lo à prova. Ele queria experimentar Jesus e ele queria saber qual era o maior mandamento da lei de Deus. Então, Jesus, ele fala, né, que o maior mandamento, ele é resumido em 2 mandamentos. Vocês estão lembrando que os mandamentos dados por Deus a Moisés no Antigo Testamento são 10. E Jesus, ele resumiu esses 10 mandamentos em 2. Alguém lembra como foi que Jesus ele fez esse resumo? Ele resumiu em 2 mandamentos, os 10. Alguém lembra quais são esses 2? Aqui, isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E depois, lá na última ceia, ele aperfeiçoou esse mandamento. Alguém lembra? Esse mandamento. Aqui, diz aqui, a Emily colocou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E no final da vida, Jesus ele aperfeiçoou ainda mais esse mandamento. Quem é que lembra esse mandamento do amor ao próximo? Aqui ele diz para a gente amar o próximo como a nós mesmos, não é isso? E depois ele ensinou a fazer como? Alguém lembra? Júlio, respeito, pelo respeito. Olha o que ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que lá na última ceia, ele resumiu ainda mais. Ele disse assim: não mais amar o próximo como a si mesmo, porque às vezes a gente precisa também aprender a se amar, né? Tem pessoas que não se amam, né? Que não se amam e por isso não amam nem os outros. Para a gente amar os outros, a gente precisa também se amar. Jesus, colocou a medida maior ainda. Ele disse assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, agora, não é amar ao próximo somente como nós nos amamos, porque, como eu disse, o nosso amor a nós mesmos pode estar precisando ser aprendido ainda. Então, a medida, ele coloca ele mesmo. Amar ao próximo é como Jesus me ama, como Jesus me amou e deu a sua vida por mim. Então, a medida do amor é maior ainda. Então, olha só, vamos ao texto, aqui, ao texto, Lucas 10, 30, 37. As pessoas religiosas, elas passaram pelo homem, mas elas não foram capazes de ajudar. Quem foi o único? Exatamente, Laura. Também pode acontecer isso aqui, que a Laura está colocando, né? Alguém que não ama a si mesmo. Aí ela coloca, deposita, né, todo o seu amor, a sua esperança em outra pessoa. E essa pessoa, ela está colocando aqui, né? Está sujeita ao erro, como nós também, todos nós estamos sujeitos ao erro. Ninguém é perfeito. Aí o que acontece? Quando aquela pessoa decepciona,
nos decepciona, se a gente colocou toda a esperança nela, todo o nosso amor, como se ela fosse perfeita, então vai acontecer uma grande decepção. Por que que às vezes tem algumas pessoas que quando terminam um relacionamento, elas se desesperam, chegam até a tirar a própria vida. Por quê? Porque colocaram toda a sua confiança em alguém, né, que também erra. Aí, nesse caso, né, quando acontece o erro, a decepção, aí a gente vai para um outro passo do amor, que é um passo muito doloroso, mas que todo mundo precisa passar. Alguém sabe do que eu estou falando? Que também é necessário para a nossa vida, quando alguém comete um erro, quando alguém decepciona a gente, o que que a gente precisa fazer, mesmo que seja muito difícil? Quem é que lembra? Mas que é necessário para a gente recomeçar a nossa vida. E para poder dar uma chance para aquela pessoa que errou e uma chance também para a gente, para amar novamente. Exatamente. É o perdão, é o perdoar, né? Que é um ponto muito alto do amor. É o perdão. Não é fácil, mas ele é necessário, porque ninguém é perfeito. A gente vai precisar um dia de perdão e a gente vai precisar perdoar alguém, né? Então, e até nos relacionamentos de amizade, de casamento, matrimônio, né? Precisa a gente sempre colocar Deus em primeiro lugar, porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, ele vai nos ensinar a perdoar, a amar o outro, a dar mais uma chance para quem errou, né? O amor ele vai nos ensinando, o amor a Deus. Por isso que aqui o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e depois ao próximo. Por quê? Porque só Deus é perfeito. Só Deus não decepciona a gente. Isso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, quando a gente perdoa o outro, a gente está dando outra oportunidade, não só a ele, mas também a nós, de termos paz no coração. Se a gente não perdoa, a gente não sente paz. Então, voltando aqui para o texto, Jesus ele estava explicando tudo isso para o especialista em leis. Se vocês lerem o texto, né, acima, né? Aqui eu coloquei só capítulo 10, versículo 30 a 37. Mas se vocês lerem os versículos anteriores, os versículos 21, 25, vocês vão encontrar lá toda essa explicação, né? Por que que Jesus ele contou essa parábola? Porque o homem especialista em leis estava testando Jesus. E Jesus ele falou desses mandamentos, mas ele não aceitou ainda. Então ele pediu mais uma explicação. Foi aí que Jesus contou essa parábola aqui do bom samaritano, né? Nos presenteou com essa parábola aqui. E vai dizer que no texto, quem foi que deu auxílio ao homem? Foram os homens religiosos ou foi aquele que era inimigo, né? Lembra que eu expliquei para vocês? Os samaritanos eram tidos como inimigos dos judeus. E observem que o homem que foi assaltado era judeu. O Levi e o sacerdote eram judeus. Os três eram judeus. Mas nenhum dos dois, né, prestou ajuda ao homem. Quem prestou ajuda ao homem foi justamente aquele que eram rejeitados pelos judeus, que era que eram inimigos, vamos dizer assim. Eita, muita coisa essa parábola nos tem ensinado. Mas aí eu pergunto uma coisa para vocês, aqui, ó, para o exame de consciência. Temos alguns minutinhos, e aqui eu queria que vocês respondessem essa pergunta aí, tá bom? Vocês podem fazer, por favor, um print dessa pergunta. E essa pergunta foi feita pelo Papa Francisco, no documento chamado Fratelli Tutti. Por isso que tem aqui FT 70, quer dizer, Fratelli Tutti é um documento que significa todos somos irmãos. Isso, o samaritano ele não temeu, mas ele se colocou. A Júlia já respondeu aqui.
E eu coloco para você, diante do outro que está ferido, e aqui não é só ferida física, não. É uma ferida espiritual, é uma ferida psicológica, é quem precisa da ajuda de vocês, da minha ajuda também. Às vezes um colega, às vezes um amigo, às vezes até alguém que você não gosta, mas que você percebe que precisa de ajuda. Alguém da família de vocês. Então, vocês podem observar aí, né?